Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Uma coisa que eu nunca fiz antes. A minha live passada eu deixei a desejar porque eu estava doente. Me perdoem. Eu estava muito doente. Eu estava literalmente à beira da morte. Tudo bem? Me perdoem. Então a gente vai fazer uma revisão do que aconteceu. Vamos lá. O nome do capítulo é Omen. Por que o capítulo é Omen? Porque é o nome que o Imo deu. Porque isso aqui significa haki maligno. E Omen, se vocês não repararam, é literalmente o rosto do rei. Ou é rei e men é kau, é rosto. É por isso que o Omen, o golpe dele, tem um rostinho de demônio. Entendeu? E aqui, qual é que é a piada? Aqui é Ame to Ame. Ame significa chuva. E Ame é doce. Essa é a piada que o Oda fez com o Chopper e com os Zeus. Outra coisa importante, aqui muito provavelmente tem a ver tudo com Deus, porque o Chopper provavelmente é um deus da floresta por causa da Hito Hito, o nome dele, o Zeus é literalmente o nome de um deus, e a Nami talvez seja um deus, e o Vegapunk não é um deus. Por quê? Porque ele é um cientista, e então ele muito provavelmente não acredita na religião, da mesma forma que Einstein, que é a referência dele, também não. Interessante, né? Homem também significa máscara, Robert, achei interessante. Exatamente. Aí é Okao, Omen, perfeito. Tudo bem? O que mais que a gente viu aqui? Essa aparição de Ima, literalmente, o rosto do rei. Fantástico, eu gostei muito dessa cena. Isso daqui me lembra muito aquela coisa de Yamato também, Yamato vendo de longe e tal. A gente já comentou aqueles perdendo os dedos. A gente viu, eu falei do Hajirudin, que ele é um merda, né? Só faz bosta. O Stanley perdeu a perna literalmente por causa dele. Aí depois o Zoro usando... Muito obrigado. O Zoro usando o Rengoku Onigiri, ele não conseguiu cortar o Imo. Por quê? Porque é muito interessante isso daqui. O golpe do Zoro é literalmente um golpe que corta demônios. Mas ele não consegue cortar um demônio. Por quê? Porque ele é bucha. Maravilhoso. Por isso que ele foi pro caralho. Aí depois o Imo mandou o Zoro pro caralho, né? Aí depois vai vir o Sanji mais pra frente. O Imo manda o Sanji pro caralho também. E é outra coisa interessante, porque o golpe do Sanji era o Diablo Jump e Ifrit Jump, que são nome de demônios. Mais um golpe de demônio que ele não consegue usar contra o demônio. Bucha. E isso literalmente cria o quê? Cria evoluções pros principais poderes do Zoro e do Sanji. O Sanji muito provavelmente vai ter chamas negras. Oh, na perna, Roberto. É, porque o nome dele é Perna Negra, caralho. Então ele vai ter chamas negras, óbvio. Óbvio. E o Zoro? O Zoro muito provavelmente vai transformar as espadas nele em negras. Por quê? É o óbvio. É o óbvio. Ou não é? Ainda assim, o Power Scale foi pro caralho. Os fãs do Sanji e do Zoro se fuderam. Maravilhoso. Ótimo, eu amo isso. Entendeu? Chupa Milgras. O que mais? Isso aqui eu comentei, eu achei foda que o Imo usou o golpe pra o homem, aqui tá vendo o rostinho que eu falei, ó, tá vendo? Ele usou literalmente o golpe aqui na Ima enquanto ele tava voando, falou assim, foda-se, vamos. Talvez ele tenha abandonado a Ima, inclusive. É só você parar pra ver, ó. O Imo, ele se deu o trabalho de falar com o Somers e se deu o trabalho de falar com o Killingham, mas com a Gunko não. Talvez ele esteja abandonando ela. Muito interessante, né? Enfim, o que mais? Tá aqui o vagabundo tá aqui, né? E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra. Impossível, velho. Esse vagabundo tá aqui, né? Não faz porra nenhuma, literalmente porra nenhuma. Enfim, deixa ele aí. Depois a gente fala dele. Eu não gosto do Jinbe. Pra mim o Jinbe não tem o que é necessário pra ser um chapéu de palha. Podem me cancelar no Twitter, foda-se. O que mais? Aqui, o Sanji sendo tirado pra merda. Maravilhoso. Ótimo, ótimo. Isso aqui é muito bom. Eu gosto muito quando o Zoro e o Sanji são tirados pra merda, porque só existe o Deus do Sol. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. O Gabão provavelmente vai morrer. E aqui eu vi algumas pessoas reclamando da tradução, porque não sei o que, blá blá blá, né? É porque eu estou aqui neste mundo. O Loki aqui está falando de mundo. Por que mundo? Porque eles estão literalmente no reino do sol. O Loki não se chamava ele não dizia que ele era a porra do deus do sol. Então eu estou aqui neste mundo. Qual mundo? O meu mundo. Por quê? Porque ele é o deus desse fucking mundo. Entenderam? Elbaf, que é o nome de um deus. Lembra que o deus da guerra se chama Elbaf? Ok? Beleza, aqui outra coisa interessante. O Loki chama Imo de Taco. Taco é uma forma assim, seu idiota, seu... Enfim, é um termo pejorativo pra você se referir a alguém, tá? Só que Taco significa polvo. Por que ele chama o Imo de polvo? Talvez ele tá falando lá quando o Imo tava lá dominando a Gunko? Não sei. Muito estranho, poderia ter sido qualquer outro termo. Mas o Oda usou Taco. Vamos ver se ele vai manter isso aqui na versão do volume. Não sei. Tudo bem? Este foi o meu resumo. Vocês podem ver inclusive o vídeo no YouTube lá, o corte. Eu estou à beira da morte. Se vocês quiserem dar risada de mim à beira da morte, tá lá. Pra quem não gosta de mim, foda-se. Não dou a mínima pra isso, né? E agora, aqui tá falando do live action do Sakamoto Days. Eu achei muito pica. Isso aqui tá muito foda. Sakamoto Days é pica. O anime, infelizmente, não foi feito por um estúdio muito bom, mas ainda assim é muito, muito pica. O mangá é pica, é bom pra caralho. Porra, leiam, assistam Sakamoto Days, vejam o Stage Play, vejam o caralho todo. Tudo bem? Toque.
Ataque dessa semana, Sakamoto Days ficou em primeiro, né? Cantou o cara, ele não é ranqueado. Depois ficou Boku contra Sakamoto Days, né? Uma loucura completa. Mas isso aqui não é ranqueado também. Primeiro ficou Madanoichi, One Piece, To Be, Someone Heart, Witch Watch, Exorcist no Kyoshikun, Kagurabachi. Loku no Kashina, não sei o que é isso aqui, eu nunca vi essa série, tem que ver depois. Papuru no, eu não sei o que é isso aqui também. A Kanebanashi tá muito baixo, Matei, Under Doctor, o Nohaku tá no finzinho, né? Shinobi Gotou, Bokuto Boko. E o resto que vai ser tudo cancelado, né? Ninguém se importa com isso aqui, foda-se. Já cansei de explicar isso pra vocês, inclusive. O que nos importa é Deus. Capítulo 1181 de One Piece, ou Senhyaku Hachijuichiwa. Kami to Akuma, ou Deus e Demônio. Eu não gosto de traduzir Akuma como diabo, mas eu vi que foi assim traduzido na versão oficial. Eu prefiro traduzir como demônio, mas é uma tradução justa? É uma tradução justa, tá? Tovirei request, pedido de capa. O Mininarate Neteiru Panzame. Panzame é um pandazame, é um tubarão panda. Um panda tubarão, tubarão panda, né? Ueo Utaitagara Aruideiru Kyaroto. Então o que ela tá falando é o seguinte, pedido de capa, a Carrot tá cantando e andando por cima de um caminho de tubarões panda dormindo, né? O Peneme Nakahara Michi, é isso? É isso, perfeito. Qual é a piada aqui? Nijin Park. Provavelmente isso aqui é uma piada com o Arlong Park, porque o Arlong é um tubarão e ele tinha um Arlong Park. E o Nijin Park é literalmente o parque das cenouras, porque a Carrot é uma coelha. É isso? É isso. Muito provavelmente é isso. Eu não gosto da Carrot. Ela foi lambida pelo melhor personagem. O personagem mais poderoso de One Piece, eu já cansei de falar isso pra vocês, é esse aqui, tá? Todo mundo sabe que o personagem, se vocês não sabiam, o personagem mais poderoso de One Piece é o Perospero. Por quê? Porque o funcionarismo vive? Não. Por quê? Por causa de Charlotte Perospero. Ele lambeu para fora da existência um fandom inteiro. Ele lambeu, ele dizimou, ele destruiu um fandom inteiro com a língua. A fucking língua. Perorin. Que outro personagem fez isso? Que outro personagem em qualquer anime mangá destruiu um fandom inteiro com a língua? Nenhum. Só Charlotte Perospero. Ele lambeu ela. Ele lambeu o fandom inteiro. Mas você não gosta da fandom da Carrot? A fandom da Carrot não existe mais. Eu gosto da Carrot, mas a fandom dela foi dizimada. Como assim destruir um fandom com a língua? Sim, Charlotte Perospero lambeu ela. Ela foi derrotada, ou não foi? No momento da derrota da Carrot pro Perospero, ela não tinha a menor chance de entrar no bando. Você não entendeu ainda? Qual é a dúvida? Eu odeio o cenourismo? Pois é, durante o ano, muito tempo as pessoas diziam que a Carrot ia entrar no bando, porque a Carrot é um furry, os furries ficaram malucos. Tava naquela época da loucura das pessoas que elas eram animais, que elas eram, como é o nome daquela porra? Furry, tem um outro nome aí pra essa merda aí. Ai, nós não somos animais, nós somos, enfim, essas maluquices aí desse povo, né? Therian, não, eu sou um Therian. Eita, puta que pariu, né? Cada loucura do caralho. Enfim, o Charlotte Perospero destruiu essa porra toda. Destruiu tudo, com a língua. Acabou. Nenhum. Eu duvido muito que um personagem de One Piece vai fazer isso em qualquer outra situação. Duvido muitíssimo. For Animal Humanoid, Therian Trans Animal. Eu não poderia me importar menos com isso. Foda-se, eu não dou a mínima. Eu não dou a mínima. Foda-se, porra, de trans animal. Cada loucura do caralho, porra. Enfim. Isso daí, eu tenho todo o respeito do mundo às pessoas trans. Agora, trans animal, não. É demais pra mim, tá? Não tem como. Não tem como. Pô, estragaram a Carrot com isso, ela merecia pela Kimiko com os Mugiwaras. Pois é, mas se a Charlotte põe a música do Imo aí. É isso? Então vambora. Botar no replay. Vamos ver. Kanarbaf no Lekijou Saiyaku no. Então, o rei mais. O pior rei da história de Elbaf. Omega Koroshi. Ognitsukeiro, que você precisa matar, né? Ele tá falando... É o passado do Harold, ele tá dizendo que tem que matar o pior rei da história de Elbaf. Porque o Harold foi enganado, né? Ele fez um contrato com o demônio e ele foi enganado. Né? Quem diria? Essa música é pica mesmo, né? Enfim. E aí, o Loki tá falando o seguinte. Kyonen Senyon Yonsai. Ele morreu com 144 anos. Mas... A expectativa de gigantes são 300 anos. Madamada Shino Tokija Nakata. Ele não deveria ter morrido. Chichio Yatsuri. Isso é importante. Aqui o Loki tá chamando o pai dele de Chichi, meu pai, com respeito. Normalmente ele falava Oyaji, né? Ele não falava com respeito. Porque ele não sabia a história, né? Koroshita no wa temerana. Quem matou ele foi você. Meio Akuo
Como tá no Amuaro. Isso foi muito mais inconveniente pra Mu. Isso foi pior pra Mu. É mais que a pessoa que foi mais, porra, prejudicada foi ele. Bzz, bzz. E aí começa a cair raios porque o poder do Ragni invoca os raios, né? Teme, Anotoki. Desgraçado, naquela hora. Ele tá falando naquela hora. Não. O Harold tá falando. Eu não me importo com o meu nome depois que eu morrer. O que é precioso é o futuro de Elbaf. Soudaro não é? Anotoki Oejani Nani Oshita. O que você fez com meu pai naquela hora? E aí cai um raio. Eu adorei a perspectiva da espada, né? Lagnai Kazuchi, é isso? Izuchi? Lagnai Izuchi, né? O relâmpago de raio. Tem muita explicação isso aqui. É o mesmo significado, não? Izuchi vem de Kazuchi, que é raio relâmpago, né? Então, relâmpago do... É o kanji de raio. Vocês viram algum outro significado nisso daqui? Sim, são os mesmos kanji do nome do Ragni, né? É Tetsu e raio. Mas eu não consigo pensar em mais outra coisa. Acho que é isso mesmo. E aí o Imo usa um rosto. Pra quem gosta dos capítulos mais limpos, só de luta sem nada, tá aí, ó. Eu sempre acho interessante quando as pessoas falam que... Porra, gente, na moral, é muito difícil falar e escutar essa música ao mesmo tempo. Vou pausar um pouco. Algumas pessoas falam que preferem os capítulos assim, que é mais fácil de entender o que tá acontecendo, e falam que o Oda é preguiçoso porque não faz... Não, é o contrário. Os capítulos de One Piece são muito mais difíceis de desenhar da forma que o Oda faz normalmente do que fazendo isso daqui. Ele tem muito menos trabalho pra fazer isso aqui, é infinitamente mais fácil. Ou vocês acham que é mais fácil fazer como o autor de Bleach faz, com aqueles fundos brancos, sem muito detalhamento, só as expressões dos personagens, ou isso aqui que o Oda faz? Tem nem comparação, né? Pelo amor de Deus, não sejam burros. Enfim, eu não sou desenhista, eu sei isso. Mas enfim, vamos lá. O que tá, Madikaio? Você sobreviveu? Sério? É isso? Madikaio. O que tá? Você segurou o ataque, sobreviveu, né? E aí o Loki tá perguntando que... Nanda tokoroi hono nano noryokushada. Que chamas negras são essas? Que tipo de poder você tem? Mas ele tá usando o termo Noryoku. Então Noryoku é uma Akuma no Mi, né? Oumen wa Munogunji. Oumen é o Gundi. Gundi é militar, né? Vem de Gundam. E Ryoko é o mesmo de Chikara, né? O poder militar de Imo, é isso? E aí ele tá crescendo? Ele tá... O Imo tá colocando o homem dentro do corpo dele da mesma forma que o Luffy coloca ar e haki? É isso? O Oda desenha muito poucos cenários. Eu tô falando de todos os desenhos dos personagens. Se a gente precisa achar... O Samalu, você tá aí? Se você procura depois o capítulo do Gear Third do Luffy, onde ele coloca... Ele fala Honefuzen, né? Ele coloca ar pra dentro dele. Veja se faz esse barulho. Zuzuzu, tá ligado? O que que o Imo tá colocando dentro do corpo dele? Ele fala aqui, ó. Omen. O haki demoníaco. Então, muito provavelmente, o Imo tá revestindo o corpo dele internamente com esse haki demoníaco dele. Que é muito parecido com o que o Luffy faz no Gear 4, né? Ele coloca haki pra dentro. Talvez seja isso. Mas eu não sei, vamos ver. Kyodaika, vou botar a música de novo. Mas eu vou abaixar um pouco mais, tá? Bambutsu no Hisamu Chikara. O Loki tá falando... Não é o Loki, é o Imo. Esse é o poder que existe em todas as coisas. Existe dentro de todas as coisas. Ele transformou aquele troço dele numa clava, numa massa. Esse Bambutsu também tá em voz de todas as coisas? Exato. Em voz de todas... É o de todos, né? De todas as coisas, exato. Boa. Nemesis. Tente aqui. Um instante. Desliguei nessa porra. Nemesis. Por que a espada do Mihawk? Vamos lá. Tá escrito Nemesis. A leitura do golpe dele é um golpe isso. Ou o nome da espada, não sei. Mas os kanjis é Tenbatsuken. É... Espada da punição divina. Não é isso, X-Fire? Esse golpe lembra o golpe do Mihawk? A Nemesis lembra a espada do Elbaf. Lembra muito mais a Yoru do que a espada de Elbaf. Tenbatsuken. Sim. Hobby capítulo 421 do Gear 3. Alguém me manda a imagem. Se eu ver a imagem, eu não vou abrir aqui não. Tá? Tenbatsuken. É isso mesmo. Hitoyo wa tsuyosa o patsuru mono da. What the fuck? É normal que as pessoas queiram força. Mas... Katsuru chikara wa...
Quanto mais poder as pessoas querem, ou não, quando o poder que as pessoas querem é conseguido com muita facilidade, acontece corrupção. Elas se corrompem. Quando as pessoas ganham um poder muito grande com muita facilidade, elas se corrompem, né? Ocorre a corrupção. Ligai ni yori leizokusuru. E a subserviência que acontece ao recebê-lo forma um contrato. Isso, mano, isso é bizarro. Cara, isso aqui precisa ser muito bem traduzido. Peraí, isso precisa ser muito bem traduzido. Prestem atenção. O que o Imi tá falando aqui? Primeira coisa, ele fala Nêmesis, espada da punição divina. Tá? Quando as pessoas que querem força, é normal as pessoas quererem força, mas quando essa força vem com muita facilidade, elas se corrompem, acontece uma corrupção, né? Quando vem uma subserviência por conta dessa corrupção, é formado um contrato, né? Basicamente isso. E essa é a parte mais importante. Soreo nastame no senbou no chikara. Só que o chikara que está escrito com os kanjis os mesmos kanjis usados para Omen, que é o haki demoníaco. Então ele está falando que o poder é o haki demoníaco, né? Então o que ele está falando? Quando elas sentem inveja dos outros, e essa inveja as domina a ponto delas quererem algo para alcançar o próprio objetivo. É isso? Para realizar o seu próprio objetivo, elas precisam do poder. Então, elas primeiro se corrompem, elas firmam um contrato e elas recebem o poder. É isso? E essa trindade, Samitai, Toshi, Chihai Toyo, se chama dominação. É isso? É isso. Ataete yarouka, kami no chikara hitoyo mikoyo. Desejas que eu te conceda o poder de Deus para que supere a todos? O Imo tá literalmente dizendo, tentando forçar o Loki a fazer um contrato. Iraneio, eu não preciso disso. E o Loki se nega. Mas o Loki tá bem cansado, né? Kami no Shihai, a dominação de um deus. Ga omae no noryoku. Então o seu poder, o poder da sua Akuma no Mi, a dominação de um deus. Akuma no Ke Akudaro. É um contrato demoníaco, Zezé. Kami to Akuma no Nani ga chigau. Na verdade, o que o Loki fala é o seguinte. Então, a dominação de um deus ao seu poder tá mais para um contrato demoníaco. E aí o Imo fala o nome do capítulo, né? Kami to Akuma no Nani ga chigau. Qual é a diferença entre um deus e um demônio? Um deus e um diabo. Olha aqui, Roberto. Roberto, eu falei que Nemesis se lembra mais de Elbaf. Vou dar questão de mostrar essa espada mais 3 vezes nesse capítulo. Faz sentido. Mas tem alguma correlação entre Sim. Vixe, porra, não tem nem comparação. Isso aqui não é por acaso. Não. Isso daqui é uma referência ao Mihawk. Eu sempre falei que o Mihawk era um Tenryubito. Por quê? Porque eu sempre falei que o Mihawk era um Tenryubito. Vamos ver quem é das antigas e tá aqui desde sempre. Por quê? Porque... Tô esperando. Não, Migras falou que eles forçaram o Drácula Nobre, o local... Exatamente, muito bem. Por conta do local de nascimento do Mihawk. Por conta do Vivre Card dele. Existem apenas 2 personagens que têm Vivre Cards, obviamente, cujo local de nascimento não é mostrado no Vivre Card. Quais são eles? Um, obviamente, é o Mihawk. Tá? Obviamente é o Mihawk. O do Mihawk está em branco. Por que está em branco? Porque se fala onde o Mihawk nasceu, vai ser um puto spoiler. Exatamente. E qual é o local que ele nasceu, muito provavelmente? Mary Joyce. A outra personagem, ou outro personagem, como vocês preferirem, é a Yamato. Por quê? Porque o local de nascimento de Yamato está escrito desconhecido. Por quê? Eu já expliquei também. Bom, não é a mesma coisa. Na verdade, não é essa página que a gente precisa ver. A gente precisa ver quando o Luffy destrói a porta, que é a primeira vez que ele usa o Gear Third, não aqui. Aqui onde é mostrado a primeira vez. A gente precisa ver ele crescendo, o braço dele crescendo. Não isso aqui não tá mostrando o que eu quero. Porque ela lembra o francês, mas já vai na França? Não. Por quê? O local de nascimento de Yamato é um puta spoiler. Porque se ela nascesse em Wano, estaria escrito Wano. Qual o problema de falar? Se ela tivesse nascido em Onigashima, estaria escrito Onigashima, não é um problema. Mas ela não nasceu em nenhum desses 2 lugares. Ela muito provavelmente nasceu no local onde só nascem mulheres. Inacreditável. Muito provavelmente Yamato nasceu em Amazon Lily, porque ela é filha da Tritama com o Kaido. E o Kaido quer se matar por quê? Porque ele perdeu o amor da vida dele. Sim. E
Yamato tem os mesmos brincos das cujas. Yamato tem um golpe que chama Kujaku. Sim, tudo bate. Tritoma, ou como eu já falei várias vezes, ou Toritoma, é o nome de uma flor, um lírio. Isso daqui. Vocês já viram essa cor aqui em algum local, não já viram? Sim. Yamato, Horns. Coincidência? É claro que não. Isso daqui é isso daqui. Tudo bem, não é nada de mãe do Luffy, quem fala isso é maluco. Voltamos ao capítulo. Shiraneyo, não sei. Ore wa dare ni mo shihai sarene. Eu não vou ser controlado por ninguém. Shihai sorega yo no koufuku de aru. O quê? A dominação é o que traz felicidade ao mundo. Soudaro. Soudaro. Joy. Não é mesmo, Joy Boy? Joy Boy concorda com isso daí? Mas calma aí, mas os Tenryubitos não eram os filhos da puta? Joy Boy não era do bem? Que isso? Isto daqui é uma referência. Isto daqui... Não acredito. Vou continuar dizendo que Joy Boy não era simplesmente bem versus Goiba, muitos acham. Eu já cansei de falar que não é. Senhores, deixa eu pegar água. Pera aí. Como vocês sabem, eu não sou o único... A única pessoa que analisa One Piece do japonês, né? Em português a gente tem o Sodral agora, acho que ele tá fazendo live agora mesmo. Ele até veio falar comigo perguntando se podia fazer live ao mesmo horário que a minha. Não tem nenhum problema, cara. Façam suas lives, foda-se. Muita gente sabe japonês e muita gente conhece One Piece. No entanto, o diferencial do pai não é só o One Piece, não é só japonês, não é só ter trabalhado com o negócio. É, acima de tudo, a experiência e o conhecimento desta revista e de várias outras obras. E isto daqui... é uma referência a um mangá muito famoso. Eu quero que vocês me digam qual é. Não é possível que vocês tenham uma semana de vantagem, vocês têm spoilers, vocês leem a versão pirata, vocês veem criadores de conteúdo que falam, que manjam, que sabem, que não sei o quê. Não. Isto daqui é muito mais específico do que vocês imaginam. Jean Martins, você está correto. A referência é Dragon Ball. A referência é Dragon Ball. Mas por quê? Eu só leio One Piece e não leio outras obras? Insano, você é insano. Não. Eu lhes darei a referência. Só que, senhores, antes, nós precisamos fazer uma homenagem. Porque isto daqui é uma baita homenagem. Muito bem, velho panda. Muito bem. Um instante. Caralho, essa tu foi pica. Aqui está. E esta cena, muito provavelmente, é uma referência a esta cena. Vocês me falam se vocês estão vendo, tá? Não, acho que não vou tomar copyright não, são só 4 segundos. Já dá pra deixar bem claro, né, qual que é. Mas, Roberto, muito forçado. Eu vou explicar pra vocês uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Forçado pra caralho? Calma. Porque o que nos interessa não é o céu abrindo a boca desta forma, não. O que nos interessa é a boca propriamente dita e mais especificamente os dentes. Roberto, você enlouqueceu completamente. Muitos personagens de vilão de One Piece já fez isso. É verdade. No entanto, sim. Eu vou lhes dizer uma coisa que vocês não sabiam. Vocês sabem quem foi o primeiro mangaka da história a desenhar a boca dos personagens com tantos detalhes assim, com a língua desta forma, com os dentes dessa forma e com ela aberta dessa forma? Vocês sabem quem foi o primeiro mangaka que fez isso? Eu espero. Tudo bem, eu espero. Vocês sabem quem foi? Ai. Voltou? Tudo bem. Então virem sub, exatamente, me deem dinheiro. Vamos lá, acaba, senhor. Quem foi o primeiro mangaka da história a desenhar a boca dos personagens tão detalhada assim? Hirohiko Araki. Não. Eu já dei um spoiler de quem que era. Quem foi? Não. Longe de ser Astro Boy. Astro Boy é do Osamu Tezuka. Não. Eu já falei quem que é. O primeiro mangaka a desenhar a boca dos personagens desta maneira específica e que influenciou todos os outros foi Akira Toriyama. Roberto, você não pode provar isso. Na verdade, eu posso. Yamada Land. Yamada Land, se eu não me engano. Exatamente. Foi um cara que fez Zebra Man, fez Bevirgem, foi um mangaka famoso. Ele fez muito tempo atrás, eu acho que foi, tem uns anos atrás, eu sei porque eu já tinha visto isso, porque eu pesquiso essas coisas malucas. Isto daqui.
Prestem atenção, senão vocês não vão entender porque é só em japonês. Akira Toriyama e a forma de desenhar bocas que revolucionou o mundo. Espera um pouco. Os dentes dessa pessoa. No passado, a boca dos personagens não era desenhada dessa forma como o Toriyama desenhou. Ela era desenhada de várias formas. E eles vão falar isso no vídeo. Prestem atenção. No começo era assim. Sim. Depois, assim. Depois, assim. Kuchibachi é um personagem de mangá. Exatamente. É a boca desse personagem aqui. Na década de 70, basicamente, todas as bocas eram desenhadas dessa forma. Mas a partir do momento que o Toriyama começou a desenhar ela de formas diferentes, em Dr. Slump mais precisamente, e indo mais aprofundadamente em Dragon Ball, todos os mangakas começaram a desenhar dessa forma. Assim. Entenderam? Todos os mangakas a partir de então começaram a escrever assim. Entenderam? Então, senhores, muito provavelmente isso daqui é uma referência a Dragon Ball. Por quê? Porque os personagens que primariamente tinham essa boca, eram desse jeito, eram os personagens de Dragon Ball. E, como vocês sabem, Akira Toriyama faleceu em março de 2024. E o aniversário dele é no dia 5 de abril, se eu não me engano, dia 5 de abril. Então ele morreu muito recentemente. Então muito provavelmente isso daqui é uma homenagem a ele. Porque ele literalmente mudou o fucking mundo. E os personagens de Dragon Ball que mais tem a boca aberta assim são os vilões. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. E se vocês acham que eu acabei, eu não acabei. Por quê? Nós falamos de um personagem de Dragon Ball muito específico. Muito específico. Qual personagem de Dragon Ball? Onde está? Vocês sabem quem dubla este cara? Essa vai ser loucura, tá? Ele não dubla nenhum personagem de One Piece. Essa vai ser doideira. Essa vai ser... Não dubla ainda! Essa vai ser doideira. Cell, sei... O nome do dublador do Cell é Norio Akamoto. E o Norio Akamoto nunca dublou um personagem de One Piece. Vou abrir aqui no... Se vocês quiserem ver os shorts depois e compartilharem, tá aqui, tá? Tá vivo esse maluco? Eu acho que sim. Até onde eu sei ele tá. Vamos ver se ele morreu. Norio Akamoto. Passa Norio Akamoto tá vivo? Tá vivo, 80 anos, mas tá vivo. O Passa Norio Akamoto dublou o Cell. Provavelmente é o papel mais famoso dele. Mas não é o meu papel favorito dele. Por quê? Porque ele dublou um outro personagem, que é o meu personagem favorito de um outro mangá, que é um seinen, e tem a ver muito a ver com este parça. Sim. O Norio Akamoto dubla um vilão, um dos vilões de Hell. E ele fala o seguinte: em inglês, if they don't love. É assim que ele fala. Ele fala aquela fala de Coríntios. If they don't love my Lord Jesus, let him be accursed. Amen! Não. O dublador do Alucard já dublou um personagem de One Piece. Ele dubla o Rhodey Jones. Exatamente. Ele vai falar exatamente o que eu falei fracassadamente em inglês, porque esse vídeo é maravilhoso. Vejam este vídeo. One does not love the Lord Jesus. Amen. Roberto, o que caralhos isso tem... Esse é o mesmo dublador do Cell, tá? Roberto, o que caralhos isto tem a ver com One Piece? Qual é um dos principais... Oh, man! E, Roberto, isso é muito forçado. Ei, man e homem não tem nada a ver. Ah, é? Vocês estão se esquecendo
Qual é um dos principais poderes do Alucard? Que é um vampiro, obviamente. Tome seus remédios. Eu vou provar. Eu vou provar que eu estou certo. Qual é um dos principais poderes do Alucard? Não estou falando das pistolas que tem o nome, não. Estamos falando... Exatamente. Amém significa que assim seja. Alucard Powers. Alucard, pra quem não sabe, é Drácula ao contrário, né? O principal poder do Alucard é isto daqui. Senhores, a gente já viu isso aqui em algum lugar, né? Então, velho, eu já vi isso daqui em algum lugar! Inacreditável! Inacreditável! Me digam que isso é coincidência! Me digam imediatamente que isso é coincidência! Afinal, são os olhos. Amen! E senhores, pra terminar, já que estamos falando de Akira Toriyama e de... Não é roupa, não. São os poderes dele. Ele usa os olhos em várias coisas, não só naquele bicho. É coincidência ou Oda copiou? O Oda muito provavelmente copiou, porque One Piece é uma obra referencial, uma caricatura. Ele literalmente mostra o que outros autores já fizeram. A quantidade de olhos, será que indica algo também? Eu não sei, aí é loucura. Aí é uma insanidade total, não sei. Mas eu vou provar pra vocês que eu levo as referências ao extremo. Eu não mostro ela apenas na minha live, eu as vivo. E nós estamos falando do Cell, nós estamos falando de Hellsing, do Mihawk, do Imo, do Akira Toriyama. Sim, do Padre Anderson que fala Amen é maravilhoso. Quando ele fala Amen eu vou ao delírio. Eu vou ao delírio quando ele fala Amen. Mas Akira Toriyama, além de ser famoso, o Oda deu uma rachadinha com aquele vídeo da caricatura, pois é. Enfim, eu vou provar pra vocês que eu vivo as referências. Na minha própria vida. Roberto, você está mentindo. Eu provarei. Akira Toriyama, além de ser, obviamente, um mangaka famoso, um ilustrador fantástico, ele era um designer fantástico. Akira Toriyama, além de ter feito tudo isso que ele fez um carro. Roberto, não é possível isso. Akira Toriyama designed a car. Sim. Ele fez um carro chamado Kivolt. Ele fez o fucking carro. Ele fez o carro. Ele desenhou o design e a empresa foi lá e fez. Ele fez um carro. Porque Akira Toriyama era apaixonado por veículos. Ele era apaixonado por motores. Ele tinha várias coisas. Coisa feia. Não fale mal de coisa de Akira Toriyama. E por que eu estou falando isso? Porque Akira Toriyama teve um carro muito específico na década de 80. Vocês sabem que carro é? Sabem que carro? Não é esse aqui, né, obviamente. É um carro exótico, pois é. Akira Toriyama teve um carro que era um carro que existe até hoje, diga-se de passagem. Ele teve um carro que era um Honda City. Akira Toriyama era entusiasta de veículos e ele chegou a desenhar anúncios para o Honda City Turbo dos anos 80, incluiu o pequeno Honda City no mangá Dr. Slump. Vocês sabiam disso? Este é o Honda City. Este é o Honda City. Não, esse aqui é uma Barf, né? Mas tudo bem. Esse é o Honda City. Tá aqui o Honda City. E sabe quem tem? Quem não é que teve? Quem tem um Honda City branco como esse daqui? O instante. Sabe quem tem um Honda City? Isso é um Gurgel? Não. Não. Sabe quem tem um Honda City? Eu tenho um Honda City. E branco como esse daqui. Roberto, você está mentindo. Eu vou provar. Eu vou tirar uma foto dele. Eu tenho um Honda City. Que loucura, maluco. Dá pra ver aqui também, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho um Honda City Hatch aqui, ó. Eu tenho um Touring aqui, ó. Tá com pouca gasolina, mas eu tenho. Roberto, dá pra ligar o carro pelo celular? Dá pra ligar o carro pelo celular. Manda a placa do carro? Não vou mandar. Tá maluco? Tá insano? Não vou mandar. Sim. Roberto, você comprou um Honda City branco só por causa do Toriyama? Não, foi coincidência. Enfim, gostaram das correlações? Digam para mim que isto é coincidência. Digam para mim que eu não sei o que eu estou falando. Digam imediatamente. Digam para mim. Enfim, voltamos. Soldaro Joy Boy. Aí o moto dá mais. Moto koaneta. Preciso comer mais. Kono kanji hajimete da. Essa é a primeira vez que eu sinto esse. É a primeira vez que eu sinto isso. Só. Kurushi. Nanda, itsu no haki. Que haki é esse? Koanakia katene. Se eu não comer, eu não posso vencer. Moto, mais. Enfim.
Power Scaling. O Milgras ficou feliz essa semana e os Power Scalers ficaram felizes? Calma aí. O Milgras ficou feliz? Ficamos. Por quê? Não acredito. Eu vou provar mais uma vez como a mente doentia do Duncan, do Milgras dessas pessoas funciona. Eu vou provar mais uma vez. Por que o Milgras ficou feliz? Ai, Deus. O Loki não tinha sido furado no meio da pança pela coisa? Ou foi no ombro? Isso aqui é no ombro, na pança, é aonde? Eu não sei. Digamos que seja no peito, né? Vou dizer que é no peito. Não tá mostrando onde exatamente foi, mas eu digamos que seja no... Né? Parece no gogó, pô. Se fosse no pescoço ele morria, né? Se fosse no coração ele morria. No ombro, faz mais sentido ser no ombro, mas tudo bem. Por que o Milgras ficou feliz? Dica, por causa disso. Não. Eu vou provar a doença deles e eu vou destruir ela ao mesmo tempo. Calma. Shanks, exatamente. Por quê? Porque o Imo, que é um cara que tá usando a espada do Mihawk, perfurou o Loki e o Loki não morreu. Roberto, mas o que isso tem a ver? Qual foi o personagem que derrotou o Loki? O Shanks. Por isso que ele ficou feliz. Porque aqui o Imo é o Mihawk. Ele não conseguiu derrotar o Loki. E quem derrotou o Loki? O Shanks. É assim que a cabeça dele funciona. Eu já cansei de falar isso pra vocês. E se vocês acham que eu tô maluco, eu aposto que ele ficou feliz. Aposto. Roberto, Oda jogou na sua cara o Power Scaling. Eu provarei que não. Por quê? Porque o protagonista é o Luffy. E quem tem que derrotar o Imo não é o Loki. Quem muito provavelmente vai derrotar o Imo é o Luffy. Óbvio. Uroji? Que Uroji? Calma aí. Eu não transcendo nada. Eu estou falando a verdade. É assim que a mente deles funciona. Por quê? Porque eles não têm argumentos. Eles não têm medida de comparação. É só achismo baseado em fatos e feitos. Isso aqui não é feito nenhum. Não tem feito nenhum aqui. Não quer dizer nada. Não tem absolutamente nada. Se o Oda quiser, o Xoxô ganha do Imo. O Xoxô tira poder do cu, ele pega a casa lá, a ração dele de cachorro lá do East Blue e ganha do Imo. Foda-se, é só o Oda querer. Ai, mas isso vai destruir aí a escala de poder não. Foda-se, a escala de poder na obra só existe na cabeça de vocês. Não tem escala de poder nenhuma. O Imo não existia, os poderes dele não existiam até 5 capítulos pra trás. Roberto, então o Imo vai ser absorvido pelo Tite, que nem os androides foram pelo céu? Top, gostei muito, achei pica, achei foda. Muito provavelmente. Tem que ter lógica, não é só o Oda querer, não. É sim, é literalmente o Oda querer. É o mangá dele. Que loucura. Milgar falou que os líderes exageraram na comparação do Mihawk com o Imo. É uma comparação perfeita do Mihawk com o Imo. Como a gente provou. É uma comparação perfeita. A comparação é perfeita na espada, a comparação é perfeita no golpe, a comparação é perfeita na referência, a comparação é perfeita em tudo. Tudo. Os dois só teriam bitos. Porra, mas se o Sanji ganhasse do Imo ia ficar estranho. Não, porque ele não é protagonista. Ele nunca vai ganhar. Roberto, foi o Mihawk que falou sobre o maior poder dos mares. Logo o Imo falando... Pois é. Exatamente. Faz todo... Marlon, gostei muito dessa correlação. O maior poder dos mares pro Mihawk é a capacidade... É a empatia. A capacidade das pessoas de te seguirem. Exatamente. Não é você controlá-las. Elas te seguirem de bom grado. Elas quererem fazer isso. Roberto apanhou pra algum Power Scaler. Só pode. É impossível. Eu sou forte de verdade. Eu não sou fraco. Que fico tentando ver poderzinho em personagens fictícios. Só existe a força real. Sim. Argumentativa ou física. O Power Scaling não é nem argumentativo nem físico. Ele é uma falácia. E eu estou aqui para destruí-lo. Sim. Enfim, foda-se. Amen, inclusive. O Green estão relacionando o homem com a Menduroji. Amen. Pois é. Dominação carismática. Não, calma aí. Não tem sentido. O Mihawk teria que ser o Nerone e o Rei Nerone era o Imo. E daí? O Imo falou o reverso disso. Reverso, perfeito. Você virará Power Scaler, mano. Não existe isso. Nunca. Nunca, eu prefiro a morte. Perfeito? Cadê? Vamos acabar o capítulo. Eu já vi isso. A gente já viu isso. Kangai koto soria oreo namen sugidaro. Ou seja, basicamente você tá me subestimando. Gostei disso aqui. Eu acho massa esses troços aqui que colocou são raios, né? Pra mostrar que ele foi jogado longe. Ele foi bater na árvore. Dom. A Imo tá sangrando. Ele tá... Nizhogg. E aí o Loki se transformou no dragão Thorheim. Né? Mundo do trovão. É isso? Mundo do relâmpago. Kaitekitana. Você voltou. Então o Imo... Oh, shit. Tá, o Imo usou uma coisa pra bloquear o golpe. Não é isso? É isso. O Imo faz assim, não é isso? Ou é assim? Sei lá. Eu não sei. Fim do capítulo. Tem capítulo semana que vem. Quando é a Golden Week? Golden Week é semana que vem. É 25 já? É. Golden Week é semana que vem. Acho que ele fez só com a mão. Não, ele tá com 2 mãos. Como é que ele fez só com uma mão? Eu tô vendo 2 mãos aqui, você tá doido? Não, que uma mão só? O quê? Isso aqui é uma mão só, doidão? Não, tá maluco? Aqui, ó. Tem 2 mãos aqui, ó. Uma mão só. Cadê o quadro do Imo conversando com o Joy Boy?
Não tem. Só tem o Joy Boy dando risada aqui. E o Imo olhando pra ele. E o Imo tá falando, a felicidade do mundo vem com a dominação, não é Joy Boy. E aí quando ele fala Joy Boy, aí o Luffy sente e lembra. Mano, eu acho... Enfim, o capítulo acabou, vou dar minha opinião agora. Eu acho... Esse quadro do Imo, Joy Boy, me passou a impressão de Luffy, Shanks. Como se Joy Boy fosse um ídolo para o Imo, pelo menos... Possível. Eu acho... Ó, tem uma coisa que eu sempre achei interessante. O Joy Boy ali no campo. Eu sei que é o Joy Boy ali no campo, dando risada. Tá com o chapéu, eu entendi. A questão é o seguinte. Não acho que seja a Lily, não. Eu acho que era o próprio Imo, mas vamos ver. O negócio é o seguinte. Eu acho que o Luffy vai ser dominado por Joy Boy. Eu acho. Eu já falei algumas vezes. Eu acho porque desde o começo é dito que as Zoans são diferentes das outras Akumas no Mi. Desde o começo é dito que elas têm vontade própria. Tá? Sim. Luffy no Gear 5 já é meio isso, concordo. Sim, a forma que eu falo de Joy Boy, o Dragão dá a entender que ele tá falando exatamente com eles e não com o usuário, Rapice. Não concordo. Sodaro. Isso aqui é uma lembrança dele. O Imo tá falando aqui o seguinte. A felicidade do mundo vem através da dominação. Não é? Esse não é aqui é uma lembrança de alguém falando não é. E aqui ele tá repetindo. Não é, Joy Boy? Agora, essa fala do não é, não sei se é do Joy Boy ou se é de outra pessoa. Não sei. E aqui ele tá falando da Lily. Não acho que faz sentido ser a Lily. Por quê? Porque nós já vimos o rosto da Lily. Já foi mostrado. Eu acho muito mais fácil ser o rosto do Imo, não é? Eu acho que é mais Nika do que Joy Boy. Não. É Joy Boy. A silhueta parece o Imo Freira. A referência do Imo Freira é Medjed. É isso daqui. Medjed. O Imo não tem referências egípcias? É este, pá. Eu continuo achando que é o Steri. Eu acho que o Imo tá transformado. E tem outra coisa também interessante. Eu acho que o Imo é um Okama. Esse rosto aqui dele parece muito um Pierrot, um Okama, não sei, muito estranho. Muito estranho isso daqui, não sei. O Imo não precisa ter mais de uma personalidade? Pode ter. Robin não, Steri não, sim. Eu não vou abandonar ainda a teoria do Steri, não vou. Talvez o Imo de Joy Boy queria a mesma coisa. Ele mudou o pensamento de Joy Boy, isso tem a ver dos dois. Pode ser. Pode ser que Imo era apaixonado por Joy Boy e Joy Boy queria Lily. Ele deu ruim, eu acho. Pode, possível. Ele queria os dois, ele queria dominar o mundo inteiro, ele quer guloso, ele quer tudo. Desisto. O que foi, Vitor? Você desiste do que, cara? Dá aqui, Vitor, dá aqui o Luffy G3. Deixa eu ver aqui, Vitor, calma aí. O Vitor me mandou isso daqui. Não é mostrado. Não é a mesma onomatopeia, tá? Não é a mesma onomatopeia. Que é quando ele vira um gigante e derruba o negócio, depois ele fica pequenininho. Não é mostrado. Ele no Gear 3. Não é a mesma onomatopeia. Obrigado, Vitor. Desculpa não ter visto antes, cara. Tudo bem? Que mais? Alguém mais me mandou coisa e eu não vi? É muita gente falando, eu não dou conta. O que você disse sobre o Luffy Joy Boy? Eu perdi. Eu acho que o Joy Boy vai dominar o Luffy. Eu não acho que o Luffy tem a condição de vencer o Imo da forma como ele tá agora. Não acho. Porque não faz sentido, senão o mangá acabaria. Parece a Robin? Não, é só o nariz parecido. Calma aí. Ele parece um Pierrot malvado. Ele parece o Hisoka, vai. Não sei. O cara é na sociologia weberiana, muito nerd isso daí. Mas poderoso pode romper com as estruturas tradicionais. Elas se concentram na figura do indivíduo com uma brisa armada, perfeito. Nika domina Luffy ou não? Esquece Nika, porra. Esqueça Nika. É Joy Boy. Eu acho que Imo é uma referência a Satanás. Ele é andrógeno para apresentações de anjos que são sexuados. Faz sentido. Faz muito sentido, inclusive. Seria o Luffy na forma Nika completa? Eu não sei porque vocês falam na forma Nika. Nika é uma personificação. Nika é uma imaginação de um deus. Não significa que ele existiu. Nós não sabemos ainda. A gente sabe que Nika e Joy Boy eram pessoas diferentes. Mas nós não sabemos se Nika existiu. A gente sabe que Joy Boy existiu. É diferente. Shamrock, quando invoca Cerberus, ele cria chamas iguais ao homem. Eu tenho uma teoria em cima da espada do Shamrock. Eu acho que aquela espada é a Eclipse. Eu acho que o Garland derrotou o Rox e pegou a espada e deu a espada pro Shamrock. Eu acho. E aquela espada deve ser uma das melhores. Vale lembrar que o vilão de Devilman também era andrógeno. E era Satã, né? O vilão de Devilman. Eu falei que me parecia um bobo da corte. Gesta no tarô disseram que não. Parece muito. Um Pierrot. E ao mesmo tempo as pessoas não estão preparadas para isso daqui, ó. As pessoas não estão preparadas para isso daqui. Isto daqui é o que eu mais quero que aconteça. Isto daqui é maravilhoso. Nada é melhor do que isso daqui. Nada é melhor do que isso daqui. Todo mês rola uma Golden Week? Não. Todo ano. Porra. Isso daqui... Porra. Quem fala que isso daqui não é pica, tá maluco. Tá morto por dentro.
Isso daqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque parei pra pensar. Joy Boy. Joy Boy, ele, tipo, é o nome de um super-herói, né? Tipo, Superboy, né? Enfim. Só que Joy Boy, Joy é alegria. E o que traz alegria? Um palhaço. Por que a Twitch transformou o palhaço em asterisco? Eu não sei. Joy Bug, sim. O verdadeiro Joy Boy.